tempos de pandemia do coronavírus, o número de abandono de animais mais que quadriplicou. Só na cidade do Rio foram registradas cerca de 1.473 chamadas de abandono e maus-tratos contra animais. A Prefeitura do Rio passou a multar quem maltrata animais domésticos. Os valores variam entre R$500 e R$40.000. Sobre esse assunto eu converso com Kellen de Souza Oliveira, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Dezembro Verde ele surgiu de acordo assim, com uma necessidade que algumas pessoas, né, alguns líderes, algumas lideranças observaram que acontecia muito abandono nessa fase de férias, né, principalmente férias de verão, que é um pouquinho mais longa do que as férias de inverno, e é uma coisa que também acontece muito na Europa e Estados Unidos, né? Nas férias de verão, como são mais longas, né? Só que lá, obviamente, é no período de julho, as pessoas começavam a abandonar os seus animais. Por quê? Porque elas queriam ir para a praia, elas queriam viajar, e aí elas não tinham com quem deixar ou não tinham condições financeiras para deixar o animal sob os cuidados de alguém ou de algum hotel, né, hotel especializado. Então, eles começavam a soltar esses animais na rua para não ter essa preocupação. Então, isso também acontece aqui no Brasil, só que nesses meses, né, de verão, dezembro, janeiro, até realmente o início das aulas, a gente observa bastante o abandono de cães, principalmente cães e gatos. E essa campanha, ela surgiu, né, ela foi idealizada por um cearense chamado de Alex Paiva e por uma brasiliense, né, chamada de Drica Moraes, né, que eles se uniram para fazer essa campanha Dezembro Verde, para conscientizar a população, né, contra o abandono, contra os maus tratos e também fazer, né, a guarda responsável, fazer a conscientização desse tutor, né, que antigamente era chamado de proprietário, hoje a gente chama de tutor, sobre a guarda responsável desses animais de estimação. E essa campanha, então, ela acontece, né, desde 2015. Então, hoje a gente está completando aí 5 anos da campanha Dezembro Verde. Agora, Kellen, já é possível perceber os efeitos da campanha? Como você estava dizendo, é uma campanha de conscientização, né? Já é possível perceber os efeitos da campanha na sociedade? Hoje você acha que nós temos uma sociedade mais consciente com relação ao tema dos animais, a essa questão tão triste, né, que é o abandono, ou até mesmo maus tratos? Sim, desde quando a campanha se iniciou, as coisas mudaram muito no Brasil. Hoje, os animais de estimação eles são considerados membros da família. Eu acho que o fato do tutor, né, ele entender isso já ajudou de uma certa forma, assim, teve uma grande ajuda em relação a evitar principalmente o abandono do animal. Por quê? Porque o animal hoje ele saiu do quintal e ele vive hoje dentro da casa, né? Ele dorme dentro do quarto do tutor muitas vezes. Existem tutores que deixam de ter filhos para ter animais de estimação. Então, isso realmente a gente observa uma melhora muito grande em relação à qualidade de vida dos animais. Mas, óbvio, isso não é 100% da população que trata os animais dessa forma, né? Existe aí uma boa parcela da população que ainda trata o animal como se ele fosse um objeto ou como se ele fosse, né, vamos dizer assim, alguma coisa como se fosse um empregado dele ou como se ele trabalhasse, o animal trabalhasse para ele. Isso a gente observa principalmente em relação a empresas, né, que possuem cães, principalmente para guardas, né, para serviço de guarda, vai lá, não dá um carinho, não dá um amor, então isso a gente observa bastante. E também tutores, né, residenciais mesmo, que utilizam o animal exclusivamente para guarda e proteção e deixam o animal preso o dia inteiro, dá no máximo um alimento, uma água e só isso e nada mais, né? Então isso o animal ele é um ser hoje, né? Ele é um ser senciente, ou seja, ele sente, ele tem sentimentos, então ele tem sentimento de perda, de dor, né? Ele sente amor e carinho também. Então isso são coisas que a gente precisa, né? Aos poucos vai introduzindo nessa população. Agora, Kelly, você estava falando que a maior parte da população, claro, a gente percebe isso nas ruas, trata o seu animalzinho aí com muito amor, muito carinho, mas tem uma parcela também que nem sempre age dessa forma.
E, para isso, Kelly, a gente observa também um avanço com relação aos órgãos públicos, fazem uma fiscalização muitas vezes, recebem denúncias, né, de maus tratos, de abandonos, e como é que funciona? Bom, hoje, né, de acordo com várias legislações, tanto federais, municipais, estaduais, né, então muitas vezes o próprio município ele tem uma legislação própria, né, em relação aos animais de estimação ou qualquer outro tipo de animal. Então, as denúncias elas podem ser feitas, né, em delegacias, né, de meio ambiente, secretarias do meio ambiente também, centro de controle de zoonoses também, as pessoas ligam bastante para fazer denúncias sobre maus tratos, principalmente. Então, lembrar que o abandono, ele é considerado um maus tratos, né? Então, dentro do bem-estar animal, a gente tem as 5 liberdades, né? Dentro das 5 liberdades do animal, a gente tem lá que o animal ele não pode sofrer, né? Ele não pode estar submetido a estresse, né? Ou a danos psicológicos, danos mentais. E o fato de você abandonar o animal, né? O animal está ali acostumado com aquela família, com aquela casa, com aquela rotina, e aí quando ele é jogado na rua, é abandonado ou muda de casa e deixa o animal lá naquela casa antiga, ele sofre um estresse, né? Ele tem um dano psicológico aí, e muitas vezes esses danos psicológicos podem gerar aí alguns problemas de comportamento, alguns problemas de questão comportamental. Então, a população ela pode, né, usar dos meios, vários meios, né, de forma de denúncia. Então, as principais seriam as delegacias do meio ambiente, né, mesmo delegacias de polícia mesmo, né, porque hoje a gente sabe que o abandono, maus tratos, ele é considerado como um crime, né, a lei aí foi renovada, né, a lei agora 14.064 de 2020, ela foi recentemente promulgada, então, e que auxilia bastante, né, em relação ao bem-estar animal, nos auxilia muito. Então, a população ela tem que estar atenta a esses maus tratos dos animais. Agora, Kelly, eu queria entrar num tema que é a questão da pandemia, um momento muito atípico para todos nós, um momento, né, difícil para toda a sociedade. E é verdade que, assim, nesse período, de fato, muitos animais foram abandonados, inclusive por alguns motivos, né? A questão econômica e a questão também até por acreditar que um animal poderia estar também transmitindo a Covid para o ser humano. Poderia falar um pouquinho disso para a gente? Bom, a primeira coisa, Luciana, que a gente tem que lembrar é que o cão e o gato, eles não transmitem a Covid-19, tá? Eles podem carrear o vírus, porém eles não são transmissores dessa doença para o ser humano. Então, a população ela não precisa ficar alarmada com, às vezes, uma ou outra notícia aí que sai na imprensa, né, que sai em mídias sociais, né, TV, jornal ou qualquer outra rede social, de que houve a detecção do COVID, do coronavírus, SARS-CoV-2 em um gato doméstico. Geralmente, essas detecções, elas estão acompanhadas de pessoas na casa que foram positivas, né, para a doença. Então, é por isso que a gente sempre recomenda, né, se você tem algum problema, né, se está com algum problema respiratório, qualquer sintomatologia respiratória, evite, né, que é a questão de realmente de higiene, evitar pegar, beijar o animal, espirrar, tossir em cima do animal, assim como qualquer outra pessoa da casa. Então, essa é a forma, né, que a gente tem observado aí, desses casos positivos que têm acontecido. Essas detecções nem são casos positivos, são detecções do SARS-CoV, né? E nesses animais, geralmente, elas estão acompanhadas desse tipo de caso. Alguém na casa, né, tem a doença. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar. Realmente houve um aumento no abandono. A gente acredita que esse aumento do abandono de animais de estimação, ele aconteceu muito mais por motivos financeiros do que pelo medo em si do animal transmitir a doença. Então, muitas empresas fecharam, o comércio, né, todo teve que
fazer um reajuste e muitas pessoas, muitos tutores perderam a sua fonte de renda, né? Perderam seu emprego. Então, a gente observou que foi o principal motivo. E também, dentro desse motivo do abandono, a gente observou também que a maioria desses animais abandonados, eles estavam ou gestantes, né, ou eram fêmeas gestantes, ou seja, elas iam parir, né, e eles iam ser mais boquinhas para o tutor alimentar, ou então animais com alguma doença, né, alguma comorbidade. Então, animais com problemas de pele, animais que tinham um problema crônico, ou seja, que tudo isso gerava, né, um custo financeiro maior. Então, por isso que a gente acha que o motivo dos abandonos nessa fase de pandemia foi muito mais pelo motivo financeiro do que pelo motivo realmente do animal passar a doença para o ser humano. Porém, Luciana, a gente também observou, né, como as pessoas ficaram mais em casas, e principalmente aquelas pessoas mais sozinhas, nós observamos também um aumento no número de adoções. Lógico, né, a velocidade é bem menor, mas houve essa necessidade, né, até pelo fato da pessoa, ela não ter mais aquele contato, né, social que ela tinha, de ir para o trabalho todos os dias, né, de sair à noite com um grupo de amigos, então ela teve essa necessidade de ter um animal de estimação. Então, houve também um aumento nas adoções, graças a Deus. Agora, Kelly, você acredita que é preciso mais políticas públicas para legislar sobre esse tema? Sim, falar do tema animais de estimação, ele é extremamente importante. O que a gente sempre recomenda, né? O tema ele deve ser tratado já dentro da escola do ensino fundamental, porque quando você educa uma criança, você tem um adulto diferenciado. Então, realmente a gente precisava, né, ter uma política pública no sentido de colocar uma disciplina ou assuntos, né, que fossem abordados sobre esse assunto de guarda responsável, bem-estar animal, né, evitar o abandono, evitar os maus tratos, ensinar, né, a criança a cuidar desse animal desde pequeno, né, porque a criança, ela naturalmente ela gosta de um cachorro, de um gato, de um pássaro, de um peixe ornamental, naturalmente ela gosta, né, então você educar essa criança de como tratar os animais desde cedo, você com certeza você tem aí, né, uma legião de adultos mais conscientes, então esse é o que a gente acredita, é o que a gente trabalha aqui. Agora, Kellen, só para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre os canais que estão disponíveis hoje para a população, caso a população queira denunciar maus tratos ou abandono, ou até mesmo quem procura um lugar para talvez fazer um atendimento, um local público para, de repente, fazer um atendimento a um animal que esteja precisando. Bom, os canais de denúncia realmente seriam as delegacias do meio ambiente, né? E, inclusive delegacias também de polícia, civil ou militar, todos são locais onde a gente pode fazer, o tutor, né, ou a pessoa que está observando, ela pode denunciar, né, a questão dos maus tratos, centro de controle de zoonoses também, as ONGs, né, que são as organizações não governamentais, então todas as cidades sempre têm aí uma ou duas ou até mais ONGs, né, também podem ser feitas as denúncias nesses locais. Eu não sei qual foi a sua outra pergunta. É a questão, caso a pessoa precise levar um animal para fazer algum tipo de atendimento, os locais públicos que estão disponíveis. Bom, nem todos os municípios, né, ou todos os estados, eles possuem locais de atendimento gratuitos, né, 100% gratuitos. Nós temos aí, né, uma crescente onda de inaugurações de hospitais ou centros de saúde públicos, né, gratuitos para cães e para gatos, mas os locais hoje, né, dentro dos locais mais em conta, né, tirando, vamos supor que você não tenha na sua cidade um local desses, né, que atenda de forma gratuita, existem também as escolas de veterinária. Hoje a gente tem aí, né, por volta de 440 escolas de veterinária no Brasil, então é o país com recorde em número de escolas de veterinária, e essas escolas, no geral, elas possuem hospitais e escolas, então mesmo cobrando uma taxa, essa taxa ela é
ela é menor, né, do que numa clínica particular, né, mesmo porque eles têm ali uma parte, né, financiamento, o imposto é diferenciado para essas unidades, né, de atendimento. Então, seriam os locais ideais. O ideal seria que realmente, né, todo lugar o ideal seria que todo lugar tivesse um centro de saúde público para atendimento desses animais, mas infelizmente isso ainda não é possível no nosso país. Kellen, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição.